Eu achei interessante o título do livro, O Ateu e a Cidade Santa. Ele é biólogo, ele é cientista, e ele falou, eu sou, sem dúvida, um ateu, mas minha atitude não é baseada em ciência, e sim em fé, como a sua. Aqui ele faz um diálogo com um religioso, e ele fala, a minha atitude é baseada em fé como a sua, religioso. Eu achei interessante, e o J. Klein, o Dr. Klein, não é o único cético que admite que a fé é um sentimento que toma conta também daquele que não quer saber de religião, daquele que também não quer saber de igreja. Ou seja, de maneira paradoxal, porém verdadeira, muitos de vocês que falam assim, estou tendo crises de fé, não estou conseguindo acreditar, hoje eu me declaro mais um agnóstico, na verdade você continua tendo fé. O que mudou foi o objeto da sua fé, que geralmente as pessoas atribuem a perda da fé sempre a uma circunstância negativa. Alguns de vocês escreveram aqui, eu estou perdendo a fé na humanidade, eu estou perdendo a fé na vida, às vezes eu perco a fé no sofrimento, eu estou perdendo a fé nos políticos. Sim, você está perdendo a fé naquele grupo ou naquele objeto, mas você está transferindo a sua fé para outro objeto. Esse que é o ponto. Eu vou ler mais um trabalho para vocês aqui. O William James, que é considerado o pai da psicologia americana, um intelectual de grande envergadura, que não era também religioso, tá bom? Que não era religioso. Ele afirma que a fé é uma necessidade vital de todas as pessoas. Ele fala, a fé é uma necessidade vital. E interessante que William James, quem é da área da psicologia, com certeza, ao estudar a história da psicologia, passa por William James, que é considerado o pai da psicologia americana. Ele dá um exemplo muito curioso, que ele fala assim, ele pega uma árvore, e ele fala, veja, quando uma folha cai da árvore, certamente, ao bater no chão, ela provoca algum som, porque se você conversar com um físico, ela tem deslocamento de ar, tem partículas que estão se chocando quando ela bate no chão, tem deslocamento de massa, de ondas, então o físico daria uma explicação do cair de uma folha de árvore muito melhor do que eu. Só que o James dizia o seguinte, ninguém escuta o barulho dessa folha caindo na árvore. O que isso me diz, enquanto acadêmico? Que existem muitas realidades que estão acontecendo independente do fato dos meus sentidos não poderem captá-las. O meu ouvido não consegue captar o barulho de uma folha de árvore caindo no chão. Isso não significa que tal evento não aconteça. Então, assim como o barulho da folha caindo no chão é uma realidade que o meu sentido auditivo não capta, há outras realidades que os meus sentidos não captam. Então, a única maneira que eu tenho de predicar sobre elas é pela fé. É pela fé que eu digo que há um som produzido pelo impacto da folha caindo no chão, ainda que eu jamais consiga provar isso com o meu sentido auditivo. É lógico que hoje, com novas tecnologias potentes de microfone, que você pode colocar talvez e pegar até um microsom, você talvez possa provar o som da folha caindo. Mas na época em que o doutor William James falou isso, não podia. Então, para a época dele, que era o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o exemplo era muito provável. E mesmo hoje, que nós temos a tecnologia mais avançada, existem realidades, por exemplo, do mundo microcósmico, da física quântica, por exemplo, que escapam à observação. E até quando você observa, o elemento parece que muda de comportamento, uma série de coisas assim. Então, mesmo hoje, há coisas que acontecem a despeito daquilo que nós conseguimos captar, seja com os sentidos físicos, seja com aquilo que a tecnologia permite. Um outro autor que debruçou bastante no estudo da humanidade e chegou à conclusão que a fé é um elemento universal foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, esse sujeito, ele é de uma resiliência de vida tremenda. Viktor Frankl sobreviveu a 3 campos de concentração nazista. Ele passou por Dachau,
ele passou por Auschwitz 2 vezes, na verdade, 2 vezes por Auschwitz, 1 vez por Dachau. E ele enfrentou, assim, ao máximo a desumanidade que os nazistas propuseram sobre os judeus. Ele tinha, até o seu falecimento, ele mostrava o número tatuado aqui, né, do antissemitismo e tudo mais. E ele desenvolveu, antes, ele começou essa tese antes, mas ele colocou a tese em prática no campo de concentração nazista, a chamada logoterapia, que eu recomendo todas as pessoas que gostam de estudar emoções humanas a estudarem logoterapia. Eu não sou especialista nisso, mas apenas alguém que já leu os livros de Frankl e acho formidável. E ele diz o seguinte: o homem, hoje nós falaríamos o ser humano, para não ficar muito masculinizada a frase, mas eu estou citando ipsis literis, ele diz: o homem pode suportar quase tudo se tiver um sentido. Esse sentido muitas vezes está enraizado numa forma de fé, seja em Deus, no amor ou em uma causa. Ele tem vários livros. É lógico que o Viktor Frankl, ele acreditava em Deus, mas escrevendo para um público americano e europeu que não tinha fé, ele falou em linguagem acadêmica. Então ele evita a palavra Deus, ele usa mais a palavra vida em alemão, ele era austríaco, né? Ele usa mais a palavra vida, e ele fala fé na vida, ele fala da fé que o ajudou a sobreviver ao campo de concentração nazista, e um dos trabalhos que a logoterapia tem, um dos braços da logoterapia, é resgatar a conexão com a vida de pessoas que estão quase dando cabo dela. Eu não vou usar uma palavra aqui para o YouTube não cortar, né? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Pessoas que dão cabo da própria vida, dos braços da logoterapia é ajudar essas pessoas a encontrarem reconexão com a vida. E o Viktor Frankl chega à conclusão que a fé é um sentimento que não tem como você negar. A fé é tão forte. O que esses acadêmicos que eu estou apresentando estão dizendo é o seguinte, que a fé é um sentimento tão intuitivo e tão forte que você não aprende a ter fé. Ela vem nata em você. A fé é tão nata no ser humano quanto o respirar, quanto o falar, quanto o sorrir, quanto o chorar. Ninguém ensina uma criança a chorar. A criança chora instintivamente. Ninguém ensina uma criança a sugar o leite de sua mãe, é instintivo. O acreditar, o crer, também é instintivo. Mas calma que você já deve estar fazendo uma pergunta aí. Rodrigo, mas se for assim, então todo mundo já nasceria crendo em Deus, e muitas pessoas negam Deus. Bom, vamos devagar, eu vou chegar na parte da fé religiosa. Mas deixe-me apenas dar um spoiler, antecipar você, dizendo o seguinte: ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por uma desilusão, por um trauma religioso, por uma decisão intelectual, mas não existem ateus natos, existem ex-crentes. Ao pé da letra, existem ex-crentes. Mesmo aquele que fala assim, não, eu fui criado num lar secular, desde pequeno meus pais nunca me ensinaram a acreditar, eu nunca acreditei em Deus. Na verdade, ele acreditou sim. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu estou insistindo em dizer que não existem ateus natos, existem ex-crentes. E mesmo o ex-crente, é a tese que eu estou levantando, ele continua acreditando em alguma coisa. De modo que, no frigir dos ovos, o que se diz descrente é alguém que está acreditando em algo diferente do que antes ele acreditava. Mas ele continua sendo